E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Caio Barroso. Mais uma vez, vamos atacar hoje, tá bom? Em uma aulinha de física, tá? Onde a gente vai falar de movimento harmônico simples, tá? Uma matéria que cai bastante nos nossos concursos, tá? E aqui, nesse movimento, turminha, vou utilizar esse slide aqui. Turminha, esse movimento, tá? Ele vai ser um movimento que vai acontecer todas as vezes que a gente tiver, tá, um objeto que se locomove de uma forma oscilatória e periódica, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou ter, tá, uma mola presa, né, a um objeto, tá bom? Suspensa aqui, e aqui se a gente puxar esse carinha aqui para baixo, né, e soltar, ela começará, né, a ter aqui um movimento oscilatório, né, um movimento de vai e vem, e esse movimento passa a se repetir, né, para intervalos de tempo iguais, ou seja, ele é oscilatório e periódico, e aí toda vez que isso acontecer, ele será chamado, tá bom, desse movimento harmônico simples, perfeito? Aqui, por exemplo, a gente tem um objeto que fica para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, nesse movimento, tá, oscilatório e periódico, perfeito. Aqui também mais exemplos, né, um pêndulo, um carinha que fica para um lado e para o outro, tá bom? E existe uma grande correlação, tá, desse tipo de movimento com o movimento circular e uniforme. A gente sabe que se a gente tiver, deixa eu abrir agora aqui, a gente sabe, né, galera, que o movimento circular e uniforme, aquele movimento em que o carinha, opa, travou, lá mais ou menos, né, fiz aí mão livre, ficou meio difícil, né? Fazer esse círculo. Mas olha só, se eu tiver um carinha que está indo, tá? De um ponto ao outro, ele está indo aqui caminhando, né? Por esta linha no movimento circular uniforme, tá? A gente consegue verificar, digamos que a gente coloque uma lanterna aqui, tá? E essa lanterna vai ocasionar nesse objeto, né, nessa esfera que está aqui, uma sombra, tá bom? Nesse eixo que eu fiz aqui, né? E a gente vai verificar que aqui nesse eixo, né, a sombra dele ficará oscilando, né, de um ponto aqui, tá bom? E quando o carinha vem para cá, essa lanterna ficará fazendo uma sombra e a sua sombra ficará oscilando até essa outra extremidade. Quando a bolinha passar aqui para baixo, essa sombra vai se dar, né, aqui para cima se a gente colocar a lanterna aqui, por exemplo, tá? E a gente conseguirá projetar, tá bom? Essa esfera que está aqui no movimento circular e uniforme ao redor dessa circunferência, nesse eixo, tá bom? E aqui nesse eixo a gente vai ter o chamado movimento harmônico simples, tá? Ao redor desse pontozinho de equilíbrio, tá bom? Esse vai e vem que ela ficará aqui, tá? Vai ocorrer numa elongação máxima, tá bom? Essa elongação máxima a gente chamará de amplitude, e a gente consegue tirar algumas informações disso, tá bom? Aí voltando aqui, turminha, onde a gente consegue fazer correlações, tá? Do MHS com o MCU, né? Movimento harmônico simples com movimento circular uniforme, e a gente possui algumas equações, tá, muito legais que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que é, turminha, esse daqui, olha, quando esse, vamos lá, vem comigo, quando esse objeto está, né, desempenhando esta curva, a gente verifica, tá, a sua posição aqui, ela faz um certo ângulo, né, esse ângulozinho φ, tá bom? Com o eixo, né, o eixo X aqui, e a gente verifica esse triângulo, tá? Esse carinha aqui é o raio, né, dessa circunferência. Essa projeçãozinha que é essa, turminha, a gente consegue projetar ela através do cosseno desse ângulo, perfeito? Onde? Deixa eu chegar aqui para o lado, onde a gente verifica, né, que aquele carinha X, né, vai ser o A vezes o cosseno daquele ângulozinho φ. Não é isso que acontece? Deixa eu chegar esse aqui para cima. Ó. Quando a gente projeta esse cara no eixo X, ele vem com o ângulo θ, né? Com, nesse caso aqui, o ângulo φ. Ou seja, a gente verifica que o X é o A vezes o cosseno φ. Quem não entendeu é só utilizar o cosseno desse ângulo, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, a gente vai chegar no mesmo resultado. Tá bom? E essa equaçãozinha, x igual ao A
cosseno φ é muito importante para a gente, tá bom? Bem legalzinho ela, tá? Essa daqui é muito importante, a gente vai trabalhar bastante aqui com essa expressão, tá bom? Quando esse carinha ele fica, né, nesse movimento de vai e vem, né, quando ele parte de um ponto, vai lá do outro lado e retorna para esse ponto, a gente verifica que ele gasta um certo tempo para desempenhar um ciclo, né? E esse tempo que ele utiliza, turma, ele é chamado de período, tá bom? E esse período vai ser dado pela letrazinha T maiúsculo. A gente já trabalhou com isso lá no movimento circular uniforme, né? É o tempo gasto para uma volta. E matematicamente a gente sabe que esse período T, ele é o inverso da frequência, né? Onde a frequência representa o número de voltas no tempo, né? Esse carinha aqui, né? A frequência representa o número de oscilações de voltas no tempo, né? No sistema internacional, não se esqueça, né, que o período é dado em segundos, tá bom? E a frequência vai ser dada em hertz, que é o inverso do segundo, né? Se isso daqui é segundo, o inverso do segundo, 1 sobre segundo, se chama hertz. Tá bom, turminha? Então, quando a gente tem um carinha que vai e vem várias vezes em um certo intervalo de tempo, a gente vai ter a frequência, que é esse slidezinho aqui nosso, perfeito? Trabalhado aqui. Continuando, turminha, sabendo, né, disso daqui, né, que o x é igual ao a cosseno φ, a gente não pode deixar, né, de se lembrar que lá da matemática, quando a gente tem um certo objeto, né, um certo objeto está desempenhando aqui uma circunferência, a gente sabe que esse arcozinho aqui, por exemplo, se ele vai desse ponto a esse pontozinho aqui, esse arco que ele está desempenhando, o S, pode ser dado em função do raio e desse ângulozinho θ. Bacana, a gente sabe, né, que aquele carinha S, ele é o equivalente ao raio vezes o ângulo θ. Aqui na física, né, a gente vai ter que esse R vai ser o raio vezes o ângulo φ, tá bom? Só para, né, diferenciar aí esse ângulo. Perfeito, até aqui. E aqui, se a linha, né, o espaço linear é o raio vezes o espaço angular, tá bom? Esse θ representa, né, esse espaço angular. A gente pode prolongar esse pensamento para a velocidade. E a gente verifica que a velocidade linear vai ser o raio, né, vezes a velocidade angular. Tá bom, galera? Né? O ômega representa, né, a variação do ângulo, né, o ΔΦ, sobre o ΔT, a variação angular no tempo, né, radianos por segundo. E aí a gente tem essa expressãozinha aqui, né, V é mais utilizada como V igual a ômega R, na verdade, né? Essa daqui. Perfeito. E aí, galera, lembrando daquelas equaçõezinhas do movimento retilíneo e uniforme comparadas ao movimento circular uniforme, a gente tem que no movimento retilíneo e uniforme, as equações eram aquelas da velocidade é igual ao ΔS sobre o ΔT, né? E daqui a gente tinha que a posição S é posição inicial S0 mais VT, né? Daqui a gente chega aqui, né? Quem não entendeu isso tem a nossa aulinha de movimento retilíneo uniforme, tá? Que vocês podem verificar isso. Com esse mesmo pensamento, a gente consegue chegar nessa expressão que eu já falei, né? O ômega no movimento circular uniforme é o ΔΦ sobre o ΔT, e que vai nos culminar aqui na expressãozinha do φ, galera, a linha, né, vai ser a linha inicial, perdão, o ângulo inicial, mais ômega t, tá bom? E essa expressãozinha aqui, ela vai ser muito importante também pra gente, tá, galerinha? Aqui no movimento harmônico simples, tá? Então, se a gente sabe que o ângulo, né, é dado por ômega 0, φ0, perdão, φ é o φ0 mais ômega t, não se esquecendo também de que aqui, ó, o x, né, é o a cosseno φ, a gente pode fazer uma substituiçãozinha nesse cara. Ó, o que é o φ? Φ é o φ0 mais ômega t. Então, o que é esse φ aqui? É o φ0 mais ômega t. Perfeito? Então, a gente vai
jogar x igual ao a, né, cosseno φ, eu vou jogar esse carinha aqui e vou chegar na expressãozinha que a posição x que o carinha vai ter na linha vai ser o a vezes o cosseno, tá, do φ0 mais ômega t, e daqui a gente chega na expressão que o x é igual ao a cosseno de ômega t mais φ0, tá bom? E essa é a expressão do movimento harmônico simples, tá? Uma expressão temporal, né? Onde a gente vai ter o a amplitude, né? Que esse objeto vai alcançar. A amplitude é a posição máxima que o carinha tem através do ponto de equilíbrio, né? Aqui é o ponto de equilíbrio. Esse carinha ele fica oscilando de um ponto ao outro, tá? Nesse vai e vem, e a distância máxima do ponto de equilíbrio que ele alcança é a amplitude, tá bom? Aqui ela vai ser positiva, aqui ela será negativa, tá bom? A gente verifica que é uma função cossenoidal, tá? Envolve ali o cosseno. Esse ômega, turma, que é a velocidade angular, aqui no MHS, ele vai ser chamado, tá? A gente vai resolver muito exercício com isso, tá? Ele vai ser chamado de pulsação. Tá bom? Pulsação pode ser chamado de frequência angular, t é o tempo e esse φ0 é a fase inicial. Se o carinha estiver aqui desempenhando, ó, esse MHS, digamos que ele esteja partindo desse ponto, né? Partindo desse ponto, deixa eu fechar isso aqui. Ele vai ter aqui, olha, digamos que ele comece o movimento aqui. Se ele começar o movimento aqui, ele parte já desse ângulo φ0. Opa, caramba, calma aí. Ele parte agora sim desse ângulo φ0. E aqui está a nossa fase inicial para ser colocada nessa expressãozinha aqui. Tá bom, turminha? Molezinha, né? Tranquilo esse iniciozinho aí de MHS. Tá? Tô indo um pouquinho até mais ligeiro, porque a gente já trabalhou bastante com isso, né? Tem até uma questãozinha que eu coloquei recentemente da SpaceX sobre esse assunto. E a gente consegue também verificar, que cai bastante em questões, é o seguinte, ó. Lembrando que o V, né, é ômega R, a gente pode trabalhar com aquela expressãozinha da velocidade e o período, tá bom? Onde o ômega vai ser dado, né, pela... Travou aqui, calma aí. Agora foi. Pela uma volta completa, se a gente estiver trabalhando para uma volta completa, né, para primeira, não, na verdade para uma volta, deixa eu apagar aqui, para uma volta, dado ali o espaço que o carinha completa ao desempenhar uma volta, é, né, o comprimento da circunferência, na linha 2πr e no ângulo é 2π, né, quando o cara ele completa uma volta aqui, o ângulo, né, que o cara parte aqui, desempenha aqui um ângulo de 2π radianos, né? A gente sabe isso lá da matemática, então ele vai ter 2π sobre o período. E aqui essa expressão é muito útil, tá bom? Para a gente descobrir, né, o período, lembrando que o período vai ser 2π, né, sobre o ômega, tá bom? Então tem questão que fala, através disso, qual é o período? Só você pegar 2π e dividir pela pulsação, não se esquecendo que esse carinha aqui, o período, ele é o inverso da frequência. E essa expressão irá nos culminar, irá nos dar como resultado, né? Na verdade, essa daqui, deixa eu apagar, eu errei aqui, perdão. Essa daqui, né, a gente pode usar também ela, né, como sendo 2πf. Tá bom? Lembrando, né, que o período é o inverso da frequência. Tranquilo, galera? Perfeito. Opa, o que eu fiz aqui? Agora sim, vamos lá. Continuando, essa é a expressãozinha, tá bom? X igual a cosseno de ômega t mais φ. A velocidade dessa partícula, tá, ao desempenhar esta volta, vai ser dado por menos ômega a seno de ômega t mais φ, né? Porque essa velocidade aqui, sempre tangencial, ela vai ter uma projeção aqui no eixo x, né, e essa projeção aqui é aquela velocidade que vai ser dada em x aqui embaixo, tá bom? E a gente verifica que vai surgir um seno, né, na verdade um ângulo θ aqui em cima, né, se ele surge aqui em cima, quando a gente projetar ele aqui, ele vai sem o ângulo θ, né, então
então ele vai ser seno de θ, tá bom? Então a gente vai chegar nessa expressão. O sinalzinho de menos representa uma velocidade sempre restauradora, tá? Uma velocidade que sempre tende a fazer com que a partícula retorne, tá, à sua posição de equilíbrio, tá? É por isso que ela vai ter essa expressãozinha aqui, onde a gente verifica que a sua velocidade máxima, né, vai ser dada aqui no ponto de equilíbrio, tá bom? Onde ela vai possuir o seu maior valor, né, porque o seno, quando ela estiver nesse ponto, né, o seno vale aqui em cima, né, 90 graus, né, o seno de 90 vale 1, né, então é o maior valor do seno possível, então quando ela estiver passando por essa regiãozinha, bem legal. Já a sua aceleração, com esse mesmo pensamento, lembrando que a gente vai ter aqui uma aceleração centrípeta, né? Ela vai ser dada pelo menos ômega 2, né, ômega ao quadrado A, cosseno de ômega t mais φ, tá bom? Onde o cosseno do ângulo vai ser dado, né, aqui, né, a gente vai ter o ângulo φ surgindo aqui, né, e a projeção dele nesse eixo x vai com o ângulo φ, e aí a gente tem essa expressão onde o que cai em prova, a maior aceleração vai ser dado nas extremidades, tá bom? Visto que é uma expressão cossenoidal. E aqui a sua elongação, cai bastante em prova isso. E aqui um exemplozinho para a gente fazer. Um corpo realiza um MHS regido pela lei horária aqui, ó. X igual a 10 cosseno de π sobre 4t mais π sobre 2. A gente vai só pegar essa expressão, turminha, e passar, né, para aqueles valores da expressão do MHS dada, né? Olha, x igual a cosseno de ômega t mais φ0, tá bom? Então, ao fazer isso, ó, ele dá, deixa eu ver aqui, x igual a 10 cosseno, vamos fazer junto essa, ó. Vai ser, cadê? X igual a, cadê? 10 cosseno de π sobre 4t, né? π sobre 4 vezes t mais π sobre 2. π sobre 2. E essa é a expressão que ele dá. E dessa expressãozinha a gente verifica, ó, que o x vai ser a cosseno de ômega t mais φ. Se ele perguntar qual é a amplitude, galera, amplitude 10 metros. Qual é o valor do ômega? O ômega π sobre 4. Qual é a fase inicial? π sobre 2. E eu acho que é exatamente isso que ele pergunta na letra A, né? Na verdade, não, as funções horárias da velocidade e da aceleração, é outra coisa, tá? A velocidade e a aceleração do corpo no instante t igual a 2 segundos. Perfeito. Eu já tenho esses valores, né? Eu sei que a velocidade é dada pela expressão menos a seno, menos ômega A. Ômega A, seno, né, de ômega t mais φ0. E é só a gente substituir, onde chegaremos na expressão V igual a menos π sobre 4, né, π sobre 4, vezes o A, 10, né, seno de ômega π sobre 4 vezes t, mais π sobre 2. Bacana? E aí, se continuar a matemática, né? A gente chega aqui, 10 sobre 4 dá 5 meios. Bacana? Como expressãozinha aí da velocidade. Façam a mesma coisa para a aceleração, tá? Lembrando, vou fazer aqui do lado aqui, que a aceleração, ela possui valor de menos ômega 2A cosseno de ômega t mais φ0. Apertar aqui um pouquinho. E é só vocês continuarem substituindo esses valores aqui fornecidos, tá? O A vale 10, o ômega π sobre 4, φ0, π sobre 2. Tranquilo, galera? Molezinha aí de MHS para você, tá bom? Uma pequena aulinha aí de física, tá? Curta os nossos vídeos, compartilha aí com os amigos, tá bom? E se inscreva aí no nosso canal e tem um grupo de WhatsApp aí também, onde eu coloco várias dicas e resoluções de questões aí para sua aprovação, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Valeu!